Padre Kelmo, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Júlio. Bom dia. É uma alegria poder compartilhar nesta manhã aqui de algumas experiências vividas por mim e me tornar um pouco mais conhecido para o povo campineiro a partir dessa transmissão da Rádio Transamérica. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Padre Kelmo, vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, para o pessoal conhecer melhor aí. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória religiosa, né? Como é que começou na Igreja Católica e depois seguiu aí pela liturgia oriental até a ordenação da Igreja Ortodoxa da América. Como que essa vivência plural moldou sua visão de fé e também perante a sociedade? Olha, eu começo a minha vida, a minha experiência de vida religiosa aos 19 anos, né? Quando eu começo a atuar num grupo chamado Legião de Maria. Depois começo a fazer um trabalho de liderança e de captação de jovens para participar das atividades da igreja. E a partir daí, a minha dedicação a esse trabalho chama a atenção de alguns padres, e um deles me convida para fazer uma experiência de discernimento vocacional, porque observava em mim traços e sinais de vocações. E a partir daí, eu começo esse processo de discernimento vocacional, que me levou depois ao seminário. Toda a minha vida, ela segue os ritos da Igreja Católica Romana, inicialmente, porque sou batizado na Igreja Católica Romana, primeira comunhão na Igreja Católica Apostólica Romana, o sacramento da Crisma também recebido na Igreja Católica Apostólica Romana. Também começo a minha vida como seminarista na Igreja Romana. Depois, já no seminário, é que eu ouvi falar pela primeira vez, numa aula de metafísica, sobre as igrejas orientais, sobre o catolicismo ortodoxo. Isso me chama a atenção, isso desperta em mim um interesse por querer conhecer mais de perto. Então eu começo a visitar algumas igrejas orientais aqui no estado de São Paulo. Eu estava na Bahia, a minha vida toda é na Bahia, a juventude, até os 20 anos. Depois, chego em São Paulo com 22 anos para essa experiência no seminário. E a partir daí, conheço a Igreja Ortodoxa já com meus 26, 27 anos, e desperta em mim esse interesse, porque foi fascinante. O primeiro momento em que entrei numa igreja e vi a liturgia foi fascinante e me chamou muita atenção toda a beleza arquitetônica, também os gestos litúrgicos, a mística existente na igreja, e desperta em mim o interesse de querer me aprofundar e conhecer mais de perto essa forma de ser católico não romano, ortodoxo. E vou dando passos e passos até o momento em que sou ordenado diácono na Igreja Ortodoxa, depois também sacerdote na Igreja Ortodoxa. Esse é o meu início da minha vida na Igreja Ortodoxa. E uma coisa que até a gente vê que difere da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O senhor é pai adotivo de 11 filhos, é isso, né? São filhos espirituais, as pessoas às vezes confundem, né? Mas aí como que isso influencia na sua atuação política e religiosa, você ter essa questão? Como assim? O senhor não são 11 filhos de criação? Não são filhos biológicos. Ah, sim, são adotivos, no caso. Mas como que isso, essa paternidade, para chamar de paternidade, o senhor continua a questão, como que isso influencia na sua atuação política, religiosa, com esse papel que o senhor desempenha, como que isso ajuda? Não, todo sacerdote é pai, né? Todo sacerdote é pai, todo sacerdote cuida do rebanho, e isso se estende também àqueles que estão mais próximos de você. E você se dedica um pouco mais a estes, né? A influência é positiva, né? De cuidado, de orientação espiritual, de orientação como conduzir a própria vida diante dos desafios da sociedade. Muito bem, são 7h14. Hoje a nossa conversa, a nossa entrevista aqui é com o Padre Kelmo. Ele foi candidato à presidência da República no ano de 2022 e hoje é ao vivo aqui para toda a região metropolitana de Campinas, no Transamérica Notícias, batendo um papo super legal com a gente aqui. Nas eleições de 2022, Padre Kelmo, a sua candidatura à presidência ganhou muita visibilidade pelos debates, né, na televisão, até mesmo pelo rádio.
pelos meios de comunicação, seja Conhecido jornal, no Brasil inteiro, revista, no Brasil inteiro. Passado esses 3 anos aí, como é que o senhor avalia, né, essa experiência? Quais foram os aprendizados que o senhor pode trazer para a vida pública? E até mesmo comentar um pouquinho aí, porque parece que, tipo, puxa, um pastor não pode ser um candidato, um padre não pode ser candidato, porque parece que aí no debate todo mundo quer cair para cima num tom, num modo diferente, né? Pois é, o senhor tocou num assunto, Júlio. Um pastor não pode ser candidato, um padre não pode ser candidato. Mas por que não pode? Policiais não podem ser candidatos, Então, médicos não podem ser candidatos. Quantos que são eleitos e que exercem uma função antes do desempenho político partidário? um médico pode ser, a gente tem um caso do prefeito Dário de Campinas, que é um médico, e Exatamente. com muita maestria cuida bem da cidade. Pois é, então só vai acrescentar ao serviço público, né, ao desempenho político. Porque veja bem, o sacerdote ou um pastor, ele sempre teve um contato direto com o povo. O padre e o pastor, eles estão sempre observando as necessidades das comunidades, tentando ajudar e orientar as pessoas a trilharem um caminho seguro na vida. A mesma capacidade, a mesma dedicação de um padre e de um pastor no cuidado do seu pastoreio pode também se transferir para ações mais abrangentes, como o cuidado da gestão pública de um município, Sim, de uma prefeitura. até porque normalmente um pastor ou um padre, ele tem muito envolvimento com a sociedade, sabe, até muito mais próximo que o dia a dia passa o cidadão, né? Até porque a igreja promove ações beneficentes, né, para cuidar de pessoas. Então a gente pode ver que tem muito mais até sensibilidade ocupando um cargo administrativo em ajudar pessoas. Até porque a política é serviço. Sim. Se a política é para servir, o padre e o pastor, eles já vivem isso no dia a dia. Então vão exercer com mais dedicação, com vocação, né, esse chamado ao serviço. Sim. E depois com toda uma infraestrutura que a própria política lhe oferece, capacitando com que esse trabalho tenha mais êxito, né? Esse serviço tenha mais êxito. E até tenho aqui um exemplo, né, senhor citou a questão de padres, pastores. A gente tem um prefeito que é padre, prefeito de Catanduva, né, do PL, Padre Oswaldo, prefeito de Catanduva. Então, às vezes o pessoal acha que é meio diferente, mas não tem nada que impeça, né, assim, a candidatura de um padre. Acredito que não. Agora, o que acontece é o seguinte: quando o padre ele assume uma função eletiva, então ele deixa de conduzir a paróquia, porque aí ele precisa se dedicar à função eletiva, ao cargo em que ele está ali assumindo naquele momento. Então ele é licenciado por um tempo de 4 anos, se for reeleito mais 4 anos, e só depois ele reassume as suas atividades paroquiais. E essa participação sua na última eleição presidencial, de 2022, né, como que o senhor vê o fato de ter tornado o senhor conhecido nacionalmente, mudou completamente a sua vida? Foi algo positivo? Foi negativo por conta de intolerância religiosa? Tem muita piadinha, né, em relação ao senhor? Não, é extremamente positivo, porque, veja bem, o padre Kelmo estava ali na Ilha de Maré, desconhecido, fazendo um trabalho para um grupo muito pequeno de pessoas, e depois das eleições, depois dessa publicidade toda, o trabalho ele deixa de ser para meia dúzia de pessoas e passa a ter uma abrangência nacional. Tanto que nós criamos a partir daí o Foro do Brasil, né? E o Foro do Brasil se tornou para mim uma atividade pastoral, porque o próprio serviço me autorizou, disse: olha, o senhor pode fazer dessa sua atuação política uma pastoral na política, se dedicar a isso. E aí nós criamos o Foro do Brasil com esse objetivo de juntar pessoas para capacitar e orientar e dar a essas pessoas a possibilidade de ocupar espaços de poder a partir de toda uma organização de políticas de base, né, nos municípios. Então, isso, hoje nós estamos fazendo isso, já estamos há 2 anos nessa atuação, e aonde eu chego também posso desempenhar o meu trabalho como sacerdote. Então, em alguns lugares eu chego, celebramos missa nos domingos ou durante os dias da semana, seja no estado Y, X, encontro pessoas que precisam
de um atendimento espiritual, assisto espiritualmente, outros querem se confessar, confesso também. Então, há essa possibilidade de desempenhar as duas funções, né, numa mesma atuação pastoral, tanto a política como a religiosa. 7h20, convidado de hoje, Padre Kelmo. Padre, em 2022, nas eleições, debate ali, o senhor teve ali um momento caloroso com o atual presidente Lula, né? Como é que hoje o senhor, enxergando o governo atuando hoje, como é que o senhor vê aí hoje o presidente Lula? Guarda ali alguma mágoa, alguma coisa? O senhor quer comentar sobre esse assunto aí? Olha, hoje a gente percebe, você falou um momento caloroso naquele debate. Eu diria que era um momento da verdade que nós queríamos ali, né? Foi feita a pergunta para ele: olha, o senhor realmente é o chefe da quadrilha, né? E a resposta foi enérgica, foi descontrolada e ríspida e até agressiva, desrespeitosa da parte dele, né? E eu lembro que fiz algumas afirmações: olha, o senhor mente o tempo todo. E aí, hoje nós estamos vendo, respondendo a sua pergunta, que essas afirmações de mente o tempo todo não estavam erradas. Nós estamos vendo aí um presidente que está com uma nação em desequilíbrio total. Tem instabilidade em todos os setores, não governa, está em desgoverno, a economia que está em uma situação difícil e a situação do país não é das melhores. Então nós estamos vendo um presidente que parece não, está agindo muito pelo fígado. A perseguição aos opositores está cada vez mais sendo acirrada e nós estamos vendo o projeto e o plano desse socialismo tentar ser instaurado por ações desse próprio governo. É isso, o senhor citou até a questão do Foro do Brasil, né? Então, você pode explicar um pouquinho melhor o que é o Foro do Brasil, como começou? É um contraponto ao Foro de São Paulo, que é da esquerda, né? O Foro do Brasil nasceu no Congresso Nacional, no dia 29 de junho de 2023, lá no auditório Nereu Ramos, e justamente com esse objetivo de propagar cada vez mais valores, princípios, de ajudar a politizar pessoas, de juntar os cristãos para a construção de políticas de bases nos municípios, né? E defender os valores, defender o cristianismo, defender a soberania nacional. E com tudo isso a gente pode dizer que também é um contraponto àqueles que querem fazer o contrário, querem destruir soberanias, querem destruir valores, família, querem dessacralizar, né, toda uma vida cristã que existe numa história, numa identidade nacional. Nesse sentido, a gente pode dizer que é um contraponto ao Foro de São Paulo. 7h23, Padre Kelmo com a gente hoje aqui no Transamérica Notícias. Você também pode participar através do WhatsApp 19981229713. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, participa com a gente. Padre Kelmo, o senhor apresenta aí 2 programas na televisão. Como é que o senhor enxerga aí a mídia como uma ferramenta de evangelização e também para mobilização política? Mas é justamente isso, você falou muito bem, a mídia como ferramenta de evangelização. O nosso programa, são 2 programas, um é um programa de oração pelo Brasil. Então, esse programa é de cunho religioso, mas também está preocupado com as situações políticas atuais. E por isso, nós, toda segunda-feira, entre 10 e 15 minutos, eu paro um pouquinho para convidar os cristãos para rezarmos pelo Brasil e fazermos uma reflexão sobre a situação política em que o país se encontra, e em cima dessas necessidades, rezar e pedir aos fiéis cristãos de qualquer denominação que acredita em Jesus Cristo, que nós nos unamos em torno do Cristo através da oração, para pedir que intervenha, né, na nossa vida e nos rumos
do nosso país, para que nós não soframos tanto como outras nações sofrem, né? A perseguição religiosa, a implantação de ideologias que querem destruir valores e princípios na sociedade, como nós estamos vendo aí na sociedade como a Nicarágua. Né? A Nicarágua, onde os religiosos são perseguidos, né? Onde religiosos, como nós vimos nos últimos anos aí, congregações como a de Madre Teresa de Calcutá, que foi expulsa de lá, né? Bispos e padres e pastores que foram presos. Né? Então, tudo isso é um reflexo de políticas socialistas que querem dessacralizar, tirar Deus da vida do povo e da sociedade. E, padre, sobre as eleições do ano que vem, né? O senhor pretende concorrer de novo? A presidente parece que agora é meio complicado, porque o senhor está no partido maior, que é o partido justamente do ex-presidente Bolsonaro, né? Que está a dúvida ainda se ele vai poder concorrer ou não. Mas o que o senhor planeja para as eleições do ano que vem? Planeja concorrer a algum outro cargo? O que o senhor tem em mente? Olha, eu estou filiado ao PL. E o PL tem um ícone como o presidente Bolsonaro, e que nós todos esperamos que ele possa democraticamente disputar as eleições presidenciais em 2026. Eu estou com o nome à disposição do partido. Se o partido achar que o padre Kelmo pode ajudar de alguma maneira na política, então o nome já está desde já à disposição para concorrer às eleições de 2026, disputando a função, o cargo que o partido achar conveniente, né, para ajudar politicamente. E o senhor está filiado em que estado? Estou aqui em São Paulo. São Paulo mesmo, São Paulo. seria por aqui. Resido aqui em São Paulo há 25 anos. Estou filiado aqui. O Tadeu, o nosso presidente estadual, está à disposição. Muito bem, 7h26. Padre Kelmo, qual é o papel do conservadorismo no Brasil de hoje, diante de uma sociedade cada vez mais polarizada? Eu acredito que nós precisamos passar a mensagem de que todos nós somos brasileiros. Né? As divisões não favorecem nem esquerda nem direita, mas nós precisamos unir o povo em torno das questões que fazem com que o país tenha certas estabilidades, né? Seja econômica, seja social, seja intelectual, seja cultural. Eu penso que trabalhar a questão da união entre as religiões, entre as pessoas, isso dá mais peso para unir o povo e o país. Padre, a gente está chegando aqui quase ao final da nossa entrevista, então, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, deixar aí uma mensagem, qual que é a sua missão, né? Como que você vê essa mistura na sua vida de política, que entrou forte, com a religião, qual que é a sua missão de vida, então? Eu não digo que é uma mistura, mas eu digo que completa. Uhum. Completa porque você, por exemplo, eu pude viajar no país inteiro e ver as necessidades que esse país continental tem, e isso desperta em mim também uma preocupação de como poder ajudar, contribuir para resolver tantos problemas que o povo brasileiro sofre, né? E que a política é de extrema responsabilidade e que homens de valores, de princípios, de caráter precisam participar da política para ocupar esses espaços, porque se faltar pessoas desse nível de caráter, de personalidade firme, de honestidade, quem vai ocupar esses espaços? Por quem nós seremos conduzidos? Por pessoas que não possuem esse perfil? E aí onde nós chegaremos? Então nós precisamos conscientizar as pessoas que política é uma coisa boa, que política é uma coisa bela e que nós precisamos de bons nomes disputando as eleições para que esses bons nomes possam conduzir melhor a sociedade e ajudar o povo e o Brasil a encontrar um caminho mais seguro, sem tantas instabilidades, sem tantas divisões étnicas, econômicas, mas que o povo, de fato, possa ter um alívio financeiro e poder, assim, conduzir a sua própria vida. O que eu posso dizer é agradecer aqui a oportunidade de poder falar ao povo de Campinas e convidá-los a conhecer um pouco mais o Foro do Brasil. Nós temos redes sociais, nós temos sites, vocês podem pesquisar pelo Google, seguir também as redes sociais do Padre Kelmo, para conhecermos mais de perto.
@PEKelmo, para nos seguir, e agradecer. E que Deus abençoe a Rádio Transamérica e o povo de Campinas e da região. Padre, o prazer é nosso aí, disponibilizar Agradeço. o seu tempo aí, bater esse papo com a gente, falar com o povo campineiro, falar com a região metropolitana. São mais de 30 cidades acompanhando o senhor aqui, né? São 3 milhões de pessoas, vamos dizer aí, todo o circuito das águas e o interior paulista aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlio. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Deus Padre. abençoe.